Boa noite, meu nome é Tainara, meu grupo é composto pela Giovana, Luana e o Lucas, e hoje vamos falar um pouco sobre as escolhas alimentares e o modo de comer dos povos indígenas. A alimentação indígena é oriunda da natureza, ou seja, eles comem o que plantam, e as carnes são provenientes da caça e da pesca. O fogo é a principal ferramenta utilizada para o preparo dos alimentos. O cozimento das carnes são realizadas em panelas feitas de barro, em fornos subterrâneos ou em gravetos pontiagudos que são espetados nas carnes para serem assadas no fogo. E muitas vezes as brasas que sobravam desse fogo são utilizadas para conservar os alimentos, técnica conhecida como moquém. A pesca de peixes, molúsculos e crustáceos são realizadas com arco e flecha. Os peixes maiores são assados e moqueados, já os peixes menores são cozidos e os caldos desses são utilizados para fazer pirão. Parte desses peixes são secados e socados até transformar em farinhas para serem transportados durante as viagens de caça dos índios. A paçoca era produzida da mesma maneira, pilando-se a carne com farinha de mandioca, alimento que posteriormente foi adaptado com castanha de caju, amendoins e açúcar no lugar da carne e transformando em um doce. Entre os alimentos líquidos indígenas encontra-se a origem do cacacá do tucupi, a canjica e a pamonha. O primeiro surge a partir da goma da mandioca, misturado com caldo de peixe ou camarão em folhas de jambu. Já a pamonha e a canjica não era bem como conhecemos hoje em dia. A pamonha era uma espécie de bolo mais grosso, feita de milho ou arroz envolvido em folhas de bananeira, e a canjica era uma pasta de milho puro. Com base nessa pequena introdução, podemos afirmar que temos uma grande influência na culinária indígena, tanto nos alimentos em si como no modo de preparo. Por isso, mapeamos as regiões do Brasil para falar um pouco mais de como cada tribo se alimenta. Começando pela região norte do país, existe a tribo dos Macuxis. Eles vivem em regiões nas quais há períodos prolongados de seca e chuva. Portanto, eles alteram os dois tipos de rotina de acordo com o clima. Durante a estiagem, eles se reúnem e intensificam as atividades de caça, pesca, criação de gado e cultivo dos alimentos. Já na estação chuvosa, eles espalham-se em pequenos grupos e vivem dos alimentos armazenados durante a seca. Muitos pratos de origem indígena são dessa região. Além do tacacá, como já mencionado anteriormente, temos a maniçoba. A maniçoba é feita a partir da folha da mandioca, a maniva. A principal curiosidade relacionada ao preparo dessa iguaria é que o seu cozimento pode levar até uma semana, por conta das propriedades tóxicas da planta, que precisam ser expelidas durante a fervura. A damorida é uma receita indígena que pode ser feita com carne ou peixe assado. A sua principal característica dessa típica comida é a pimenta, tanto que no preparo adiciona-se pimenta malagueta, pimenta jiquitaia, sal e goma de tapioca. A finalização do prato é feita com um caldo de tucupi. A mojica de peixe é um prato muito conhecido pelas tribos indígenas da região norte, centro-oeste até Mato Grosso, consumido principalmente como entradas. A receita visa aproveitar as sobras do peixe assado no dia anterior, normalmente o tambaqui. No caldo leva o azeite, alguns vegetais, temperos e diferentes tipos de pimenta. O peixe desfiado é adicionado com farinha branca para engrossar. Além dos diversos pratos indígenas, as frutas também se tornam um grande berço da região norte, como por exemplo o açaí, o guaraná, a pupunha, o buriti, a mangaba, o cupuaçu, o jatobá, entre outros. Boa noite. Vou falar um pouco sobre as tribos indígenas na região sul. Nessa região é um número que menos representa índio no Brasil. Os indígenas que viviam nas terras onde é hoje o Rio Grande do Sul, antes da chegada dos europeus, pertencem a três grupos: os guaranis, os jés e os pampianos. Os guaranis ocupavam o litoral, a parte central até a fronteira com a Argentina. Os jés habitavam parte norte junto a Santa Catarina e os pampianos se localizavam ao sul, junto do Uruguai. Os guaranis habitavam principalmente os vales dos rios e as margens das lagoas, onde a caça e a pesca eram mais abundantes.
Os guaranis coletavam diversos tipos de molusco, frutos e raízes, e cultivavam principalmente o milho e o aipim, mas também plantavam feijão, abóbora e batata. Uma das tradições dos guarani era o milho ralado, que virava um bolo chamado embita, cozido por baixo e por cima, forrado com folha de caetê, conhecida entre os guarani por pegão. Forra-se uma forma com as folhas, cobre com milho ralado puro e tão somente milho ralado, e cobre-se tudo com mais folhas, tudo bem fechadinho, para não cair cinzas na massa. Acende-se o fogo em cima e embaixo e espera até a massa endurecer. Lembra uma pamonha assada sem sal, mas a brasa confere um sabor. A massa de milho é despejada nos pacotes de folha de caetê, amarrada com palha de milho, onde é formada uma pamonha ancestrais, chamada pela embita. Outra tradição que é dos indígenas do sul é o palmito ou jeje. Não é alimento do dia a dia, mas em ocasiões especiais ele sempre está presente, onde comem cozido ou cru, é acompanhado com mel de jataí. E por fim, o caquide, a bebida levemente fermentada de sabor adocicado e consistente de mingau. Com o milho ralado, são feitas umas bolas que são cozidas em água. Essas bolas são mastigadas pelas índias, mocinhas, de preferências que comeram muito xiu, uma tal de larva de tronco de palmeira, para a bebida ficar mais docinha. A massa de milho é mastigada e devolvida à panela com água de cozimento, onde fermentam até o dia seguinte, quando a bebida está pronta para ser consumida. Eles acreditam que a saliva seja essencial para transformar o amido de milho em açúcar e deixar a bebida adocicada. Boa noite, eu vou apresentar para vocês a influência indígena na cultura alimentar da região sudeste do Brasil. A região sudeste do Brasil ela é formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. Apesar da cultura alimentar indígena ser muito predominante até os dias de hoje nas regiões nordeste e norte do país, nós temos como herança da culinária indígena no sudeste a moqueca, que é um prato típico do Espírito Santo e geralmente é acompanhada por pirão. Uma das curiosidades que nós temos também nas preparações dos indígenas era que seus temperos eram basicamente sal, ervas silvestres e o limão. Eles costumavam utilizar bastante também nas preparações palmito e abusavam muito de pimenta. Quaisquer que fossem as variedades, eles abusavam bastante de pimenta. Porém, como sempre houve uma grande diversidade de grupos indígenas, existia também uma grande diversidade proporcional a esses grupos indígenas de ingredientes. Então, mesmo que todos os ingredientes fossem oferecidos pela natureza, por ter essa grande diversidade de grupos indígenas, existia também uma grande diversidade de ingredientes. Então, por exemplo, alguns ingredientes eram considerados como iguaria por algumas tribos. Agora, para outras tribos, era considerado com um gosto repulsivo. Uma curiosidade também sobre a obtenção de sal que era feita pelos indígenas, isso também variava muito de onde a tribo habitava. Um exemplo, tribos que habitavam a região litorânea obtinham sal por meio da evaporação da água do mar ou por meio da separação em salinas naturais, que são areias impregnadas de sal. E outras tribos obtinham sal pela queima de madeira, de onde era retirado o sal das cinzas, que era bastante rico em potássio. Algo também que nossos avós predominavam bastante ainda nos nossos avós, acho que na nossa geração não muito,
mas nos nossos avós predomina bastante é a crença nas práticas populares de cura derivada das plantas, que é uma herança também da culinária indígena, da cultura indígena. Então, é muito fácil você ver um avô dando um chá de boldo, um óleo de copaíba, recorrendo ao pó de guaraná, de sementes de sucupira, entre outras sementes e plantas, para a cura de algumas enfermidades. Então, também tudo isso agrega na nossa cultura e tudo isso vem do povo indígena, que foram os primeiros a habitar o nosso país. Boa noite, meu nome é Lucas e eu vou apresentar para vocês a influência da alimentação indígena na região centro-oeste do Brasil, que é composta pelo Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A região centro-oeste do Brasil abriga atualmente dezenas de povos indígenas agrupados em centenas de aldeias. Estima-se que haja de mais de 50 povos indígenas na região. Os Chavantes, os Nhambiquara, os Kayapó, os Caingangue, os Bororó, os Suyá são exemplos dos povos indígenas da região centro-oeste. Todos conseguem ter uma rica alimentação por ter grandes rios que passam na região centro-oeste. E todos conseguem ter uma alimentação farta vinda da plantação, como mandioca e alguns outros grãos, por saberem cultivar da natureza e poder extrair sem fazer com que seja prejudicado a fauna e a flora na região. Outros elementos da cultura do Mato Grosso são destacados como os elementos da culinária matogrossense. O artesanato é bem diversificado, destacam-se com os objetos produzidos através da cerâmica, as redes bordadas, as bolsas elaboradas com capim dourado. Os elementos culturais do Mato Grosso do Sul apresentam grandes semelhanças com os do Mato Grosso. Destacam-se as danças como Cururu, Siriri e Guaraniá. As festas juninas são comemoradas com as apresentações de quadrilhas numa tentativa de resgatar o folclore.